Olá, jovens humanos. Você pode sair agora e fingir que nem viu esse vídeo. Ou pode continuar e descobrir por que certas janelas não devem ser abertas. A Morgana te avisa, mas não te protege não, hein? Então, apenas se tiver coragem, ouça essas histórias. História 1. Meu encontro pessoal com o fantasma veneziano. Sou fotógrafo e cineasta e há alguns anos fiquei em Veneza. Era tarde da noite e decidi dar um passeio noturno com meu parceiro. Enquanto explorávamos as ruas, agora desertas de Veneza, fomos até a Ponte Rialto. Uma vez do outro lado da ponte, tirei algumas fotos. A cena veneziana perfeita, com degraus em primeiro plano, levando a famosa ponte e uma lua aparecendo entre as nuvens. Várias semanas depois, eu estava revelando o filme de 35mm na minha câmara escura e notei uma forma em um dos negativos úmidos que realmente chamou minha atenção. Segurando o negativo contra a luz, pude ver uma figura nos degraus da Ponte Rialto, uma figura que não estava ali quando tirei a foto. Rapidamente sequei o negativo e então procedi a fazer uma impressão na câmara escura. Nunca esquecerei como meu coração batia quando a imagem começou a aparecer no revelador, à medida que ela lentamente se tornava visível. Era claramente uma grande figura encapuzada, parecia pairar levemente sobre os 2 primeiros degraus da Ponte Rialto. Eu realmente tentei pensar se alguém tinha passado por mim naquela noite, e eu simplesmente não tinha visto nada. Quanto mais eu pensava sobre isso e quanto mais eu olhava para ela, sabia que tinha fotografado um fantasma. História 2. A sombra no berço. Eu estava de babá para minha sobrinha e acabei cochilando enquanto estudava e observava pela babá eletrônica. Então, fui acordada pelo som de sussurros que vinham da babá eletrônica e imediatamente olhei para o monitor. E lá, no quarto do bebê, tinha uma figura escura em um canto perto do berço. Nunca me senti tão aterrorizada em toda a minha vida. Corri para o quarto da minha sobrinha e não vi a tal figura, mas peguei a menina e corri de volta para a sala de estar. Quando meu irmão retornou, ele pediu que não contasse à esposa dele e confirmou que também tinha visto a mesma figura sombria e ouvido sussurros perto do berço. Eles continuaram vivendo naquela casa por mais 4 anos, apesar do fato de a menina frequentemente falar com um amigo imaginário. História 3. Mulher de branco no hotel. Anos atrás, eu trabalhava num hotel no centro da cidade, e o último andar só é usado quando o resto do hotel está reservado. Por isso, passa muito tempo vazio. São principalmente salões de baile, salas de reuniões e talvez umas 10 salas regulares lá em cima. Fui designado para fazer uma limpeza antes de uma grande festa e estava trabalhando sozinho. Normalmente trabalhamos em partes, mas devido à demanda do período, me deixaram sozinho. Eu estava arrumando as camas, borrifando o ambientador, tirando pó, essas coisas. Fui pego uns dias atrás assistindo TV num dos quartos e me compliquei por causa disso. Então estava em alerta total com os nervos à flor da pele. Tentava fazer tudo certinho, mas sempre tinha aquela sensação de que alguém estava pronto para me dar o bote. Eu estava crente que meu supervisor estava me observando, tentando me pegar com a TV ligada novamente. Eu não estava fazendo isso, precisava muito do emprego. Mas mesmo assim, mesmo não fazendo nada errado, a sensação de estar sendo observado não me abandonava. O quarto onde estava arrumando era disposto de maneira diferente do resto. Lá o espelho fica em frente à porta do corredor e não ao lado, como é normal nos demais quartos. Eu estava arrumando a cama e tive aquela sensação de estar sendo observado novamente. Então, olhei por cima do ombro, ninguém lá, e virei para puxar a colcha. E ali, no espelho, à minha frente, vejo uma mulher parada na porta. Tudo o que pude ver foi a cabeça dela, por cima do meu ombro. Mulher branca, olhos claros, expressão branda, sem malícia nem nada. Mas o quarto ficou gelado e tive uma sensação horrível. Então me virei e olhei por cima do ombro, para a porta. E ela não estava lá. Mas voltei a olhar para o espelho e ela ainda estava na porta. Não consegui sair de lá rápido o suficiente. Todo o meu corpo estava arrepiado. Foi tão estranho, porque sempre pensei que ficaria fascinado se algum dia visse algo assim, visse um fantasma ou seja lá o que for.
Mas na época a experiência física era como a de ficar doente, repentino e terrível. Aparentemente, as aparições no 10º andar não são incomuns, mas também não são prejudiciais. Não voltei lá naquele dia, tiveram que arrumar outra pessoa para terminar meus quartos. Fiquei muito abalado. História 4. Minha filha me salvou. Um cara de quem eu era amigo deu uma festa numa noite e me ligou para me convidar. Foi o primeiro dia de folga para mim e para minha esposa, depois que nossa filha nasceu, e ela já tinha 2 anos. Mencionei isso para minha esposa, perto da minha filha, e ela disse: "Papai, não vai não, por favor, não vai." Claro que eu não resisti. Então fiquei em casa e tivemos uma boa noite em família. Meu amigo, porém, teve a pior noite de sua vida. Estava indo tudo bem na festa dele, embora houvesse um amigo de um amigo que ninguém conhecia. Acontece que esse estranho decidiu matar pessoas, simplesmente do nada. Ele pegou uma faca na cozinha e cortou a garganta de 3 pessoas. A esposa do meu amigo jogou os filhos de uma janela de 2 andares e ela pulou junto. Levou-os para a floresta e chamou a polícia. Todas as 3 pessoas morreram. A polícia encontrou o cara andando pela beira da estrada, coberto de sangue confuso. Ele não tinha ideia do que tinha acabado de fazer. Acredito que minha filha me salvou naquela noite. Se não fosse por ela, talvez eu não teria voltado para casa. História 5. O Homem dos Pesadelos. Minha mãe reclamava que tinha muitos pesadelos, mas não dizia o que sonhava. Um dia fomos ao shopping e eu sugeri que ela esperasse na praça de alimentação, enquanto eu buscava a nossa comida no restaurante. Quando voltei, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois ela estava com uma aparência muito estranha. Ela respondeu que estava bem. Finalizamos nosso almoço e fomos à escada rolante. Ao virar para conversar com minha mãe, quase infartei ao ver um homem com roupas do século passado segurando em um dos ombros da minha mãe e olhando para mim com profunda raiva. Na hora ela percebeu minha cara de choque e perguntou o que estava acontecendo para eu estar daquele jeito. Eu contei o que estava vendo e ela começou a chorar e disse: "Você acabou de descrever o homem que tenta me matar todos os dias nos meus pesadelos." História 6. A menina do sótão. Quando eu era mais jovem, costumava tirar sonecas no andar de cima da casa. No entanto, aos 8 anos, recusei-me terminantemente a subir. O andar de cima tinha 2 compartimentos. Acho que era para ser uma espécie de armário. Ele se estendia de um lado ao outro da sala. Era praticamente um espaço para rastejar, com cerca de 9 metros de comprimento. Um dia, um amigo e eu decidimos rastejar de um lado para o outro com lanternas, como as crianças costumam fazer. De repente, parecia que alguém ou algo estava nos observando, agindo como se quisesse brincar também. Muitas pessoas dizem que quando vem fantasma não fica com medo, apenas interessadas. Mas no meu caso, eu estava para além do medo. A figura que vi parecia completamente normal, com cabelos loiros e um vestido bonito. Parecia amigável. Fiquei em silêncio, continuei rastejando atrás do meu amigo e saí do espaço. Contei a ele o que eu tinha visto. Embora ele não viu, ele sentiu que a gente não deveria voltar nunca mais lá. Às vezes, meus pais me mandavam subir para buscar algo, e quando chegava lá em cima, via as portas se abrindo, como se estivessem tentando me atrair para dentro. Eu perdia brinquedos que desapareciam inexplicavelmente. No fim de um ano, meus pais estavam pegando os presentes de Natal lá no sótão e encontraram alguns dos meus brinquedos desaparecidos lá. Lembro-me de uma manhã, quando eu tinha 8 anos, e meus pais ainda estavam dormindo, e eu decidi enfrentar o monstro do sótão. Coloquei uma coleira no meu cachorro, que normalmente estava disposto a qualquer coisa, mas ele se recusou a subir o último degrau para o sótão. Meus pais nunca acreditaram em mim. Eles pensavam que era uma desculpa para eu me livrar dos castigos, pois me culpavam de tudo de estranho que acontecia na casa. Coisas do tipo luzes acesas, brinquedos espalhados, e não era eu quem fazia isso. Enfim, deixamos aquela casa quando eu tinha 10 anos. Nem uma semana se passou antes de os novos proprietários nos ligar, perguntando se a casa era mal assombrada. A filha deles dormia no andar de cima e alegava estar brincando com uma garota loira à noite. Meus pais riram disso, achando que os novos proprietários eram excêntricos. Em resumo, a menina continuou aparecendo em outras partes da casa para os novos proprietários,
e eles mantiveram contato conosco. Ela sentava no sofá, no colo da filha deles, enquanto assistiam TV, e assim por diante. Ao pesquisarem sobre os antigos donos da casa, descobriram que havia uma velha costureira que morava lá. E sim, encontraram uma foto de uma menina usando um dos vestidos dela. História 7. Hotel no Quênia. Isso aconteceu quando eu estava viajando pelo Quênia, na África, com os meus pais. Estávamos numa das savanas mais famosas da África. Havíamos nos hospedado em um hotel da savana. A disposição do hotel era a seguinte: o edifício principal ficava a cerca de 1 quilômetro das cabanas de hospedagem. As cabanas eram incríveis, nos dava a sensação de pertencer à própria selva. Havia um rio fluindo atrás da cabana, mas não era acessível, pois havia crocodilos nele. Mas conseguimos ter uma boa vista do rio, da varanda da nossa cabana. Foi ótimo ver os crocodilos no seu próprio habitat. Na noite em que chegamos ao hotel, estávamos todos exaustos. O quarto era aconchegante, exceto por uma coisa estranha. Tinha uma cabeça de veado pendurada em uma de suas paredes. O hotel era bastante antigo, por isso deveria ter sido colocado lá, antes que a caça fosse proibida na África. Naquela noite ia acontecer um show do povo Mara, tribais. Meus pais queriam muito ir, pois o próximo ia acontecer apenas um mês mais tarde e ficaríamos lá apenas 3 dias. Então, mesmo cansados, eles decidiram ir. Eu, no entanto, não animei. 1 quilômetro de distância àquela altura para mim seriam como 100. Eu estava lendo um livro e em um momento adormeci. Acordei cerca de 1 hora depois, o que foi bem estranho, já que eu nunca acordo à noite depois de dormir. Meu sono é bem pesado. Meus pais ainda não haviam voltado, e enquanto eu esfregava os olhos, juro que vi os olhos do cervo se moverem. Fiquei completamente assustado e fechei os olhos. Depois de algum tempo, me convenci que foi apenas uma ilusão e voltei a ler. Foi então que notei uma coisa bem estranha. As cortinas do quarto se mexiam como se soprasse uma brisa vindo das janelas, mas as janelas estavam fechadas. De repente, senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu senti como se estivesse sendo observado. Senti uma estranha sensação de frio e comecei a orar. Depois de um tempo, a sensação parou. Guardei um pingente de O1 que trouxe comigo e tentei dormir. Depois de algum tempo, meus pais voltaram. Não contei a eles sobre a experiência, porque pensei que eles não acreditariam em mim. No dia seguinte, contei sobre a minha experiência ao nosso guia. Ele era um cara muito legal e já me sentia íntimo dele com pouquíssimo tempo. Achei que ele saberia me falar algo do tipo, alguma lenda local ou algum acontecimento anterior que pudesse provocar eventos sobrenaturais na cabana, pois visitava aquele lugar com bastante frequência. Ele disse que não sabia nada sobre isso, mas senti pelo tom dele que ele estava escondendo algo de mim. Fizemos um passeio pelas savanas e voltamos naquela noite com um humor bastante leve, mas quando chegamos à nossa cabana, para nossa surpresa, encontramos nossa bagagem toda espalhada e bagunçada. Achamos que o faxineiro devia ter feito isso, então reclamamos junto à gerência do hotel. Eles tentaram nos acalmar, dizendo que, de acordo com a política do hotel, os faxineiros não tocam em nada pertencente a um cliente. A recepcionista disse ainda que a limpeza foi feita sob supervisão. Então, para não estragar a viagem, consideramos o incidente um mal-entendido. Mas aí ocorreu a última e mais estranha coisa. Estávamos prestes a ir para a cama, quando todos ouvimos alguém batendo com força na porta. Quando abrimos a porta, não havia ninguém. Isso aconteceu 2 a 3 vezes. Finalmente, fartos, gritamos para a pessoa que estava batendo parar de brincar. Nenhuma resposta, mas as batidas pararam. Entendemos isso como uma brincadeira e fomos para a cama. Devia ser entre 2 e 2:30 da manhã, quando ouvi novamente as batidas. Estava dormindo em uma cama extra, perto da porta. Então acho que foi só eu quem ouviu. Fiquei com muito medo de sair sozinho, depois da minha primeira experiência. E até fomos aconselhados a não sair sozinhos à noite, pois a área tinha muitos animais selvagens. Então, acordei meus pais e contei a eles sobre a batida. No começo, eles me disseram que eu tinha ficado paranoico e deveria voltar a dormir. Mas então, todos ouvimos a batida na porta. Meu pai abriu a porta e descobriu que não havia ninguém lá, mas ele viu algo se movendo nos arbustos. Ele entrou e disse provavelmente que era uma criança. Embora não me sentisse convencido, decidi que preferia acreditar que era uma criança. No dia seguinte, reclamamos disso com a equipe. Disseram também que deveria ser algum brincalhão.
Mas então, de repente, meu pai perguntou que idiota teria deixado uma criança sair às 2 da manhã na savana. Isso me fez pensar. Comecei a relacionar isso com uma experiência anterior e senti que o lugar era mal assombrado, mas de alguma forma íamos partir naquele dia, então não me importei muito. No entanto, algo me fez pensar sobre a experiência novamente. Horas antes de partirmos, nosso guia me disse que queria me contar alguma coisa. Ele me pediu para não contar a ninguém o que ele ia me dizer, e eu concordei. Ele me contou sobre aquele hotel. Ele disse que havia rumores que um leopardo no hotel matou um menino de uns 10 anos, e isso já fazia mais ou menos uns 50 anos. Ele contou que todos diziam que o fantasma do menino ainda assombrava o mesmo quarto onde ele estava hospedado, naquela noite em que morreu. Ele disse que muitos de seus clientes tiveram a mesma reclamação que eu, mas apenas os clientes que ficavam em 2 quartos específicos tiveram a experiência. Acontecia no quarto 153 e 154, e eu tinha ficado no quarto número 154. Bom, o fato é que fomos embora naquele dia, e apesar de ter sido uma boa viagem, nunca mais voltamos. Ainda penso naquela experiência, mas pelo menos teve um desfecho. Agora eu sei quem era o responsável pelos acontecimentos estranhos. E aí, jovem humano, ainda tem coragem de dormir no escuro depois dessas histórias? Se gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo se já viveu algo parecido e compartilha com aquele amigo corajoso. Ou nem tanto. E me conta aqui, você tem uma história que ninguém acredita? Então me manda aqui, o e-mail tá lá na descrição do vídeo. E agora escuta bem, se você ouviu isso tudo e não se inscreveu nesse canal ainda, é um sussurro para eu mandar um espírito e aí, puxar sua coberta, bem quando você estiver quase dormindo. Então é isso, por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.